Olá, meus lindos, meus queridos, meus maravilhosos. Hoje a gente vai falar de um tema muito sério, muito importante e extremamente prevalente na nossa sociedade, que é o diabetes. Como aqui é direto ao ponto, sem enrolação, você já vai ouvir agora qual que é o principal problema do diabetes. Escuta, ó. Ouviu? Não ouviu, né? Não ouviu porque é exatamente isso. O principal problema do diabetes é que ele é silencioso. Oh, meu Deus, que piada ruim. Sim, mas presta atenção aqui porque eu tô falando sério. E você vai entender agora por que é o principal problema. O diabetes, não adianta você ficar pesquisando, quais são os sintomas do diabetes, quais são os principais sintomas e tal. Dá pra ter sim alguns sintomas, mas são sintomas inespecíficos, que não adianta para dar diagnóstico de diabetes. E não é todo mundo que vai ter, é pouca gente que tem sintoma de diabetes. Ainda vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas é justamente por isso que você tem que fazer exame para diagnosticar. Quando tem alguma pessoa gripada na sua casa, dá pra gente olhar e falar, pô, essa pessoa tá gripada. Com diabetes não tem isso. Não dá pra eu te olhar e falar, rapaz, você tem uma carinha de diabetes. Tem alguns sintomas sim, mas a gente não pode se apegar a isso para fazer o diagnóstico. O diagnóstico é por exame e é por isso que a gente pede glicemia em jejum e hemoglobina glicada, que é para ver se você tem ou não diabetes e se você tem, se você tá tratando direito ou não. Então, por exemplo, você mede aí a sua glicemia após o almoço, tá lá 320. Eu que não sou diabético, se eu tiver com a glicemia 320, eu vou passar mal. Vou ter sintoma, vai me dar tontura, vai me dar desânimo, eu vou ficar todo estranho. Uma pessoa que já é diabetes de longo prazo e que fica tendo essa glicemia, ela não vai ter sintoma. E aí, ela tende a achar que tá tudo bem. Só que não tá tudo bem. Não é normal você ficar tendo esse açúcar alto no seu sangue, essa glicemia alta, e você vai ter as consequências disso no futuro. E é justamente por isso que muitas vezes as pessoas não tratam. Porque falam, eu não tô sentindo nada, eu trato meio mais ou menos, mas tá sempre alto, sei lá o quê. A partir do momento que a pessoa tem diabetes, ela tem que fazer o tratamento pro resto da vida, porque é uma doença que não tem cura. Não adianta falar, eu tomei chá de tal coisa, isso, aquilo. Não tem cura, tem que ficar tomando remédio pro resto da vida. E quando você tiver as principais consequências do diabetes, que aí são amputações, porque a pessoa que tem diabetes, ela arruma um machucado no pé ou na perna, o machucado não cicatriza mais, e aí começa a infectar, começa a aumentar, não cicatriza, até que chega o ponto que pode ter que amputar. Muitas vezes, inclusive, é até recomendado que mulheres que têm diabetes não arrumem as unhas do pé. Quando vai tirar a cutícula, pode ocasionar pequenos machucados que não cicatrizam e aí pode levar a alguma complicação. E isso é principalmente do pé, da mão, dificilmente dá esse tipo de problema. Mas não só isso, a pessoa com diabetes pode ficar cega, o rim dela pode parar de funcionar. E são coisas que você não vai começar a ter sintomas. Você não vai falar, nossa, parece que meu rim não tá bom hoje. Isso são coisas graduais que depois de 10, 15 anos de evolução da doença mal cuidada, porque se você cuida bem dela, você ainda pode ter esse tipo de complicação. Mas se não cuida direito e fica tendo sempre o açúcar lá no alto, glicemia, né? Lá no alto, vai ter muito mais chance de ter esse tipo de complicação. Pô, isso é uma coisa muito triste, né? Amputação, ficar perdendo perna, perdendo pedaço do corpo, ficar cego, rim parar ou ficar muito debilitado, ter que ir para hemodiálise. Então são coisas muito sérias. Não aceita isso para tua vida. Porque quem vai lidar com as consequências disso depois vai ser única e exclusivamente você. Talvez também a família, né? Porque quando uma pessoa que a gente ama tá sofrendo, né? As pessoas ao redor tendem a sofrer também, né? Então, não sei se algum médico já te falou isso, é justamente por isso que eu tô aqui. Porque assim, é ruim também, né? Acontece da pessoa fica tomando remédio e aí ela não entende por que tá tomando remédio. Então fala, eu tomo isso aqui por causa do diabetes, mas ela não sabe muito bem qual que é a razão de estar tomando esse remédio. E fica um trem meio mais ou menos, né? A pessoa não entende, toma de qualquer jeito, aí o médico não tem ânimo de explicar e faz tudo corrido. Justamente por isso que eu tô aqui. Olha eu aqui, trazendo iluminação, trazendo claridade para sua vida, beleza? Então, eu brinco e tal, mas o assunto é sério. Leva a sua doença a sério, não fica tratando de qualquer jeito, porque é a sua saúde. Muito obrigado se você assistiu até aqui, espero que você tenha entendido o meu recado, tenha gostado. Se você gostou, deixa um like. Grande abraço, valeu, falou!